o Rude Boy, que deu o pontapé inicial na carreira do Ramon lá na época em que eles eram atletas da Growth, mandou a real sobre esse momento em que o Ramon tá gigantesco, cara. O Ramon simplesmente consegue ficar gigante ao lado de todo mundo e o cara ficou impressionante aqui ao lado do Carlos André, que é um Open aí do Brasil, cara. O Rude Boy então comentou sobre as possibilidades de Ramon Dino aí na categoria Open e eu vou aproveitar para fazer minhas adições junto com vocês. Lembrando que eu não sei o que foi dito, porque vai ser um react, eu não vi esse podcast, porém recebi aí lá no meu Instagram e resolvi gravar esse videozão pra vocês aqui nessa terça-feira que teremos um cacete absurdo de Brasil e Argentina mais tarde, beleza, galera? Então deixa um like aí, se inscreve no nosso canal, vamos embora todo mundo junto, assistir o vídeo até o final e tentar entender o que é que o Rude Boy tem pra trazer pra nós a respeito de Ramon na Open. Mas antes, lembrar você de usar o meu cupom de desconto aqui na Metamorfose Brasil, que é o site que você vai garantir as roupas pra você treinar e você sair. Temos aqui promoção de camisa e bermuda, cara. Essas bermudas aqui, ó, você vai adicionar duas no teu carrinho e vai pagar R$ 99,90. O preço único é esse aqui, porém se você colocar duas dessas peças aqui no seu carrinho, você vai pagar R$ 99,90. E se você colocar três dessas peças de camisa aqui no teu carrinho, você vai pagar R$ 109,90, rapaziada. Pois é, a promoção, ó, 3 camisas por R$ 109,90, duas bermudas por R$ 99,90. E lembrando que vocês têm mais descontos ainda usando o meu cupom ICAL, o mais fácil de usar, para você usar aqui na Metamorfose Brasil e garantir as tuas peças na promoção. E se você quiser, ó, vem aqui na aba de Outlet, tá vendo aqui, ó, aqui em cima, ó, vem aqui que aqui você tem todas as promoções do site numa aba só para você ter acesso. Fechou, galera? Então, vamos trocar a tela aqui agora e vamos ver o que é que o Rude Boy tem para falar sobre o Ramon na Open. Vai! Ramon ao lado do Carlão gigante que tá prestes a competir no Arnold. O Ramon tá tão grande quanto. Conta pra gente, com os olhos que você tem de experiente, que é, qual foi a visão que você teve do Ramon, qual o peso que ele tá e qual era ali, ó, a diferença dele pro Carlão. Nessas condições que hoje eles estão, um prestes a competir, o outro descansando, um off que vai começar a ainda apertar. Exato. Hugo, vou te falar um negócio. Sempre que eu encontro o Ramon, eu acho que eu não vou me surpreender. E toda vez que eu vejo aquele moleque, ele acaba por me surpreender pra mais. Sempre a mais. Tá bizarro, tá grande, tá denso. Qualidade absurda. Eu perguntei o peso do Ramon. 123 quilos. Na pele. Estriado. Parou a academia. Não tem um olho que não... Ele é daquelas pessoas que chama. Geral fica abismado, que ele é uma bizarrice. Ele não é humano, ele não é um ser humano. Ele é um... Quando eu falei e eu fui criticado, ele tá nesses padrões de genética, onde é Ronnie Coleman, etc. O Ramon já, na minha modesta opinião, já não é um clássico, ele é um Open. Você acredita? Meu amigo, pro Rude Boy tá falando isso aí é porque o Ramon tá assustador mesmo. Tá assustador. E isso aí que o Rude Boy comentou, que o Ramon chama muita atenção, isso é muito claro, cara. Porque assim, o físico do Ramon, galera, pra você que não viu o Ramon pessoalmente, é muito perfeitinho, cara. É muito perfeito, tá ligado? Tipo assim, parece que o Ramon realmente foi esculpido a dedo, na mão, tá ligado? Parece que o pai do Ramon, ele era realmente um engenheiro. Quando foi fazer o Ramon, o bicho caprichou, velho. Porque assim, o Ramon é muito perfeitinho, cara. O ombro, o encaixe de ombro, o trapézio, pá. Você vê o Ramon de regata com a bermuda, velho. É uma parada sinistra, pô. Sinistra, de verdade. Quem já viu o Ramon pessoalmente sabe. E o Ramon, ele é um cara resenha, ele é extrovertido. Então, a galera para pra tirar foto com ele, ele abraça, ele dá um sorriso, uma coisa ou outra. E assim, ele ganha o público muito fácil, tá ligado? É por isso que ele é o fenômeno que é. Porque ele tem um carisma bacana com a galera. Ele tem um puta shape foda. Ele foi muito bem nas competições. Então assim, é aquele tipo de cara que se ele passar aqui, todo mundo vai parar e fazer isso, ó. Olhar até ele passar e perder ele de vista. Porque é um shapeaço, velho. Chama muita atenção, não tenho o que falar. Que se ele fizer o melhor off-season da vida dele agora, ele não vai mais bater o peso? Não bate peso. Eu vi o Ramon com 123 quilos, tranquilo, leve, com qualidade muscular, seco, estriamento, cortes profundos. Ele é um ópalo, um cara com 123 quilos, sem forçar. Ele não tá forçando. Eu sempre tive essa impressão dele, de que quando ele chegou no palco, mesmo quando ele foi o segundo lugar do Olímpia, parecia que cabia muito mais massa muscular ali, que ele estava sendo limitado pela balança, para estar ali do lado do Siban. Porque se ele deixasse o peso subir naturalmente, ele ia fazer o caminho que o Derek está fazendo, que é deixar crescer, deixar a genética fluir. Se deixar aquele moleque crescer, esquece, ele realmente vai se tornar dos melhores atletas Open mundialmente. Não falar Brasil, mundialmente. Porque assim, Hugão, ele só é clássico porque ele bate em peso e altura. Mas eu vi o Ramon com 123 seco,
A primeira pergunta que eu me faço é, de onde é que vai ser esses 20 quilos? E se a condição dele já tá boa, não tem tanta água pra tirar, né? Entendeu? Então é um negócio assim, não é que eu não vá bem na clássica, ele vai bem na clássica. Mas imagina explorar o potencial máximo do Ramon Dino. E tipo assim, a gente pensa, nossa, a Open vai acabar com a vida dele, com a saúde dele. Às vezes, ele vai precisar fazer menos cardio. Às vezes, ele vai precisar ter menos estresse, menos complicações e deixar o físico fluir. Pode comer mais. Cara, eu posso dizer por experiência própria, e eu não sou referência de nada, mas a referência que eu tô tendo pessoal é que eu tô tendo uma preparação mais suave, mais tranquila e mais saudável agora que eu mudei pra bodybuilding do que pra classic. Porque pra classic era muito mais desgastante pensando na balança, tinha um pré-contest mais sofrido, com mais cardio, com mais restrição calórica, e agora eu tive um off-season, coisa mais linda, comendo bem, treinando pesado, e agora no pré-contest, dosando carbo alto, carbo médio, nunca carbo baixo demais, porque tem que se manter bem, então você come mais, você tá mais feliz, você tem mais disposição pra fazer as coisas, e os exames, cara, normais, Exato. sem cortisol lá na casa do chapéu. Pra muita gente. Cara, o Hugo aqui, velho, porra, o Hugo aqui, ele matou a charada. É aquilo que eu sempre falo pra vocês, cara, eu tenho dito isso há muito tempo. Será que ir pra Open realmente vai ser tão prejudicial pro Ramon quanto é ele se desgastar até o talo pra bater o peso da Classic? Porque a gente, velho, não são tão assim, galera, tem coisas que não dá pra trazer de bastidor e falar aqui na internet porque é complicado. Mas assim, cara, existe relato daquilo que os atletas fazem pra bater peso que é desumano fazer esse tipo de coisa, cara. Quer um exemplo que já veio a público e aí eu posso falar normalmente sobre ele? É do Horse. Vocês lembram o Horst comentando o que é que ele quase teve que fazer para bater o peso? Vocês lembram do que fizeram com o Ramon, que também veio a público, quando ele quase não bateu o peso lá do Olímpia? Vocês lembram da crise que o Logan Franklin teve, que quase morreu porque não bateu o peso lá no Olímpia? Você lembra uma declaração que o Ruff Diesel comentou sobre o nível de estresse que ele enfrentava pelo medo de não atingir a altura para o peso que ele ia apresentar lá no dia da pesagem? Então assim, cara, é muito mais desgastante fisicamente, mentalmente, a quantidade de diurético que você tem que usar às vezes para puxar além da condição, mas para arrancar um peso que em tese não deveria sair, é muito absurdo, cara. É muito absurdo. Então, é por isso que às vezes quando a gente vê um atleta migrar de categoria, o atleta parece que tá fazendo de boa, tá ligado? Tá muito safe, tá tranquilo, tá só fluindo bem. Por quê? Porque o cara tava ali tão amarrado, tão algemado, que ele chega numa situação que para alguns a preparação é muito difícil, mas o cara já enfrentou uma pedreira tão grande ali atrás que para ele agora tá suave, cara, tá de boa, o cara tá brincando, aproveitando a preparação. E essa é a grande questão. Será mesmo que a Open é o grande problema pro Ramon? Gente, pode ser benéfico não se preocupar mais com balança, né, Rudy? O cara nasceu com uma genética absurda, não desmerecendo. Aqui que tá o detalhe. É que todo mundo deita na genética e fala, não, o cara é genética. Eu falo isso, ele realmente tem uma genética absurda. Mas isso vem também com trabalho duro. Ninguém vai chegar no nível que ele chegou. Bateu 2 vezes no top 2, já foi top 5, já foi top 4. Ele tá noutra prateleira. Ninguém chega noutra prateleira sem trabalho duro. Não foi sem de dedicação. Graça. Ninguém põe a condição que o Ramon colocou sem trabalhar, pô. O cara que fala isso aí, ele é maluco, pô. O cara que fala isso, ele tá fechando os olhos para a realidade. Ninguém coloca a condição que o Ramon colocou já várias vezes no palco sem trabalhar, sem se dedicar, sem abdicar. Não faz, pô. Trabalho pago. O sacrifício que eu tenho que fazer para bater peso. Tudo em volta. Eu lembro quando eu fui para República Dominicana, o filho era recém-nascido de uma semana. É o preço que paga. Eu vi o preço que ele pagou para estar ali, então nada é de graça. Ele trabalhou duro para estar onde está. Mas, realmente, se deixar essa parte, sacrificar, e deixar o físico empurrar para onde ele quiser ir, esquece, ele é um open absurdamente assim, que bate de frente. E é muito legal a gente escutar isso de você, porque você é um cara que tem a propriedade de um atleta olímpio para falar. Já vi todos. Você tem a conexão com todos os maiores influenciadores, treinadores e grandes atletas do mundo, e você consegue falar na mesma língua, então saber o que estão falando lá nos podcasts, nos burburinhos, nos backstages. Você tem esse conhecimento, então você traz pra gente um feedback muito assertivo do que você tá vendo e ouvindo a respeito dele, né? Então dá pra acreditar muito no que o Rudy fala, porque ele tem propriedade pra isso. E é sobre isso que eu ia falar agora, Rudy. Você tem tanta propriedade pra falar e a gente confia tanto em você que o brasileiro ele entrega pra você a responsabilidade de nos representar lá fora. Hoje você tem o papel de embaixador. Então, galera, eu acho que basicamente já deu pra entender aí, né? Eles já vão mudar de assunto aqui agora, mas cara, eu acho que não tinha como resumir de uma melhor forma como o próprio Hugo falou, cara. O Ramon hoje ele vive na amarra da Classic Physique, né? Como vários atletas já viveram. E infelizmente não se tem
pretensões de mudar a regra de peso por altura e permitir com que o Ramon pese um pouco mais. Pelo menos eu não escuto falar sobre isso. Se falou sobre isso um tempo atrás, realmente aconteceu, mas daqui em diante eu duvido muito, cara, que isso venha a acontecer. E é aquela coisa, é o questionamento que se faz. Será que realmente ir para Open é tão prejudicial ao ponto de que o que ele faz para Classic ali, cara, poder não significar nada, né? Mas aí a gente tem que raciocinar da seguinte forma também. Cara, ir para Open é uma coisa, brigar para ganhar Open é uma outra parada, né? Eu tenho certeza que o público que acompanha o Ramon iria adorar ir vê-lo para Open, mas se os resultados não vierem, o público vai começar a detoná-lo. Então o Ramon, entre aspas, seria obrigado a fazer um trabalho para vencer a Open. E a gente tem que levar em consideração que entre Ramon e Samson Dauda tem uma margem significativa, tem muita massa e tem um tempo considerável de diferença entre os dois. Então assim, ir para Open, ter sucesso na Open, isso aí eu acho que é garantia de certeza para o Ramon na boca de todo mundo. Agora, vencer a categoria Open do Olímpia, que é o que todo mundo quer ver, o Ramon vencendo uma categoria do Olímpia, seja ela Classic ou Open, aí são outros 500 e o papo é muito mais complexo, tá, galera? Mas acho que vocês entenderam aí. O Rude Boy trazendo a opinião dele, é um cara que realmente tem essa vivência aí, já participou do Olímpia acho que 2 vezes, conhece todos os treinadores, atletas do mundo todo, os mais antigos, os mais jovens, então é um cara com muita propriedade para falar sobre isso. E as adições do Hugo Abá, que também é atleta aqui no Brasil, deixou claro para todo mundo, né, que pô, talvez se desprender das amarras da balança da Classic Physique possa ser até um caminho mais suave e mais tranquilo para a carreira do Ramon Dinossauro. E aí fica a grande questão, segundo o Rude Boy, do jeito que ele está hoje, é muito difícil voltar e pesar o que a Classic Physique pede. Será que estamos diante de um Ramon que pode aprontar sem a gente esperar? Deixa aí tua opinião, não esquece de deixar um like, de compartilhar, de dar aquela moral pro Igão usando o meu cupom IK dos meus patrocinadores. E é isso, tem um vídeo recomendado para vocês aqui agora, podem almoçar tranquilo, bom almoço para vocês, aquele abraço e tchau!